Oi pessoal, eu sou a Dali, eu sou Head de Pessoas, de Marketing e Comercial na Vereda Educação. Trabalho já com RH há algum tempo e eu vim aqui para dar algumas dicas de como fazer um CV bem bacana. Então vamos lá, primeiro ponto é, a gente vai dividir esse nosso currículo em 4 partes, beleza? A primeira parte é a parte que o recrutador vai conseguir encontrar todas as suas informações. Quais são essas informações? As informações mais relevantes sobre você. Seu nome completo, o e-mail que você sempre acessa, aqueles e-mails esquecidos deixa de lado, o seu celular que você tiver sempre por perto. Se você tiver um telefone residencial e ficar bastante em casa, tudo bem, mas opte por um contato que a pessoa sempre consiga falar com você, ainda mais em horário comercial. E o seu endereço. Ah, Dali, então eu não preciso colocar filho, se eu sou casado, se eu sou solteiro, quantos anos eu tenho. Não precisa colocar nada disso. Não tem por que a gente usar essas informações num processo de recrutamento. Então, só essas primeiras que eu falei já são mais que suficientes, tá bom? A segunda parte do nosso currículo aqui, ela vai falar sobre a sua trajetória. E a gente vai fazer numa ordem do mais recente para o mais antigo. E sempre que a gente colocar uma experiência, vamos colocar 2 linhas super resumidas, explicando o que a gente faz. Então, vamos supor, se fosse meu currículo hoje, eu ia falar que, poxa, nesse meu cargo eu sou responsável por todos os processos de recursos humanos, por toda a captação de alunos, a conversão deles em matrículas. Isso provavelmente já ia estar perto de 2 linhas e eu ia encerrar por aí. E aí logo embaixo a gente coloca o que a gente era exatamente antes desse momento. Então antes desse momento, seguindo no meu exemplo aqui, eu cuidava só da área de pessoas. Então aí eu ia escrever que eu era responsável pelos processos de recursos humanos da Vereda, englobando as 3 escolas, enfim. E aí vou fazendo isso sempre um passinho para trás. Então, antes disso, eu ainda estava na Vereda, eu era coordenadora de formação. Eu coloco isso lá. E antes da Vereda, eu tive uma outra experiência em outra empresa, eu coloco essa outra empresa ou cargo e eu vou fazendo isso sucessivamente. Por isso que é tão importante ser resumido, principalmente para quem tem mais experiência, que é para ficar algo bastante enxuto. Então, vamos lá. Primeira parte, os seus dados pessoais, a segunda parte, sua trajetória profissional. A terceira parte do currículo vai ser a respeito da tua formação. Então, eu tô fazendo um curso, eu coloco esse curso que eu tô fazendo. Eu tenho uma faculdade, eu coloco a faculdade, a pós-graduação, mestrado, doutorado, o ensino médio. Então, as nossas formações mais recentes precisam estar contidas ali. E eu gosto bastante de colocar nessa parte também um pouco dos conhecimentos. Então, eu sei falar inglês, fluente ou avançado ou intermediário, enfim, o nível de cada um. Eu sei falar alguma outra língua, eu tenho um conhecimento específico de alguma linguagem de tecnologia, eu tenho um conhecimento de alguma ferramenta Microsoft, eu tenho tal licença, tal certificado. Então, essa é a parte de falar um pouco sobre essa formação que a gente sempre busca. E a quarta parte é uma parte de informações adicionais. O que eu gosto de colocar nessas informações adicionais? Eu coloco bastante sobre minhas experiências de voluntariado, minhas experiências internacionais com intercâmbio, algum congresso que eu fui que eu acho legal compartilhar porque é renomado e as pessoas podem conhecer. O importante aqui é pegar de fato, principalmente quando a gente fala de conhecimento técnico, de formação, de fato aquilo que a gente sabe. Porque muito provavelmente numa entrevista a gente pode ser sabatinado por aquilo. Então, eu posso ficar fazendo perguntas e mais perguntas para ver se o candidato de fato sabe aquilo que ele colocou no currículo. Então, aqui não é um lugar nem de encher de linguiça, nem de mentir. É para ser direto ao ponto. E o currículo, ele não precisa ser extenso, ele nem deve ser extenso. O ideal é que ele caiba numa página só.
E não é com a letra miúda, não. É com uma letra normal, 12, 14, que dê para ler. O ponto do currículo é para ele ir direto ao ponto e o recrutador conseguir saber exatamente com quem ele está falando ali. E por que isso? Algumas pesquisas, alguns estudos mostram que o recrutador demora 9 segundos num currículo. Então é muito rápido, ele precisa estar bem layoutado, bem formatado, para que ele bata o olho e saiba os principais pontos. Então se ele tiver muito poluído, isso vai se perder e não vai ser bacana da mesma forma. Bom, espero ter ajudado vocês e boa sorte para todo mundo na busca.